Oi, gente, voltei. Sou a Naomi, quem não estava aqui antes. Eu sou aqui da secretaria e eu vou estar com vocês agora nesse período da tarde. Foi bem legal a nossa oficina do Bora Criar. Eu estava pensando em várias coisas que eu posso criar lá para minha casa. E eu queria avisar para vocês que tem uma novidade, tem um recado de uma pessoa super especial lá nos stories do Instagram da Seduc. Então vão lá, que tem um recadinho super especial. Agora a gente vai conhecer duas eletivas aqui da nossa rede, super legais, que viram uma forma de continuar com as eletivas mesmo nesse momento de pandemia. A gente sabe que as eletivas é um momento muito especial, né, que os alunos se unem de diferentes turmas, que eles estão ali focados em algum tema que tem a ver com o projeto de vida. Então, é um momento de troca, é o meu componente preferido. Eu gosto muito de eletivas. Então, a gente trouxe esses dois professores e também tem alunos aqui e eles vão contar um pouquinho como tem sido, como foi lá desde o início, antes da pandemia, o que eles esperavam para essa eletiva e como eles tiveram que mudar tudo e continuar aí atrás, né, do sonho de concluir essa eletiva. Então, eu queria dar boa tarde para a professora Márcia, que está aqui com a gente, é conhecida de vocês, né? Olá, boa tarde, Naomi, boa tarde, alunos. E vamos começar, né? Vamos. Eu estou aqui com a professora Kelly, com o professor Jonathan, com os alunos, com a Isabela, com a Ana, com o Rony, com o Vitor e com a Mariane. A professora Kelly é da Sul 3 e o professor Jonathan é de Pindamonhangaba. Primeiro, a gente vai começar com a professora Kelly, que vai apresentar para a gente a eletiva dela, Bioinova, né, que é voltada para a galera que tem projeto de vida na área da saúde. Então, é bem bacana, ela vai explicar para a gente. Boa tarde, professora Kelly. Boa tarde, Naomi, tudo bem? É um prazer poder estar compartilhando com vocês, né, um pouquinho do nosso trabalho, da nossa disciplina de eletiva. Eu sou professora da Escola Maria Amélia Braz e então eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso trabalho. Você comentou que é uma das suas favoritas, eu também sou apaixonada, né, por essa eletiva. Quando o Inova chegou, eu, sinceramente, super me identifiquei. Eu amo fazer esse trabalho, um trabalho bem prático. E eu vou também estar representando os nossos professores, que também fazem parte das disciplinas do Inova da nossa escola, que é o Maria Amélia Braz, tá? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi um pouco do nosso trabalho antes da pandemia e como que está sendo agora. Eu vou pedir só para a gente poder apresentar aí o PPT, para a gente ir compartilhando aí as nossas imagens. Então, a nossa eletiva, ela chama Bioinova, né, que é voltado para a área da saúde. Eu trabalhei na área da saúde, então eu consegui antes trazer esse trabalho prático para os alunos. Então, na nossa eletiva, nós temos vários profissionais da saúde. Eu já trato os nossos alunos como profissionais. Então, nós temos alunos que querem ser médicos, alunos que querem ser dentistas, biomédicos, e, enfim, todos da área da saúde. Então, nós procuramos fazer um trabalho que foi feito na prática, né? Nós tivemos palestras, e antes da pandemia, nós fizemos um trabalho na nossa comunidade, onde nós saímos com os nossos alunos, né? A nossa eletiva é muito prática, a gente procura sempre estar fazendo atividades fora da sala de aula também, e os nossos alunos foram para a comunidade, né? Que é a comunidade onde está localizada a nossa escola, e nós fizemos um trabalho de conscientização do Covid-19. E o Bioinova é isso, a nossa eletiva é um conceito de saúde e bem-estar, né, para o atendimento dos moradores do nosso bairro, de pais, de alunos também, e também dos professores.
né? E como que é isso? O aluno, ele tem, né, essa autonomia, ele é o protagonista, né, do trabalho dele, ele já se caracteriza como profissional da área e ele vai atender a comunidade. Então, tudo deu início num projeto que nós fizemos antes, né, de um projeto de profissões, e aonde nós colocamos, atendemos a comunidade na prática. Os alunos verificaram pressão, mediram glicemia, e o nosso sonho era continuar com o projeto. Foi quando chegou o Inova, né? Então, a nossa eletiva é isso. Nós tínhamos marcado palestras, né, com bombeiros, para a gente ter uma aula de primeiros socorros. Nossos alunos iriam aprender na prática primeiros socorros. Nós tínhamos palestras agendadas com biomédicos, com enfermeiros. Nós íamos nas universidades visitar o laboratório de anatomia humana, mas aí, né, veio a pandemia. Vocês estão conseguindo visualizar o PPT? Tá sim. Ok. Tá joia. Então, pode colocar por gentileza, onde tem umas fotinhas dos alunos para vocês conseguirem visualizar os alunos fazendo esse trabalho prático, né? E foi muito interessante que a comunidade, ela achou que eram profissionais de fora que estavam atendendo, mas eram os nossos alunos, né? Então, nós continuamos agora na nossa eletiva, né? Veio a pandemia, então nós não pensamos, né? Dois caminhos, ou a gente fica parado, ou a gente vai se reinventar. E foi o que nós fizemos, nós nos reinventamos. Então, todas essas palestras, todos esses trabalhos que nós tínhamos programado para fazer na prática, todo mundo junto, nós estamos fazendo através de lives, né, através de videoconferência. E nós também agora estamos focando bastante na saúde emocional, né, dos nossos alunos, das pessoas da comunidade, inclusive dos professores. Então, nós temos também uma parceria com uma psicóloga, né? Ela faz um trabalho voluntário conosco, a Rosana, e ela nos ajuda muito nesse sentido. Então, agora, perante a pandemia, nós estamos fazendo esse trabalho de focar na saúde emocional dos nossos alunos, professores e da comunidade. E pensando também, né, na nossa culminância agora, para a gente poder finalizar isso, porque antes da pandemia, os nossos alunos, eles iriam fazer um atendimento prático com a comunidade. Então, eles iriam se caracterizar da profissão que eles escolheram e eles iriam atender a comunidade. Mas, né, como eu disse, tivemos que nos reinventar aí, e o Inova, o nome já diz, é novo, a gente tem que estar sempre preparado para o novo. Então, nós pensamos, nós vamos montar aí um vídeo, né? Os alunos vão montar um vídeo onde eles vão fazer com a gente, apresentar para a gente o que eles, qual a experiência que eles tiveram, qual é a profissão que eles escolheram, qual é a área que eles vão seguir, né? E uma coisa muito interessante também que nós fizemos foi uma parceria com o posto de saúde que nós temos aqui na nossa região. Então, o posto de saúde, ele sente uma dificuldade muito grande com os pacientes que vão até o posto e não possuem o cartão do SUS. Então, nós fizemos um formulário onde os nossos alunos, eles vão fazer essa pesquisa com os moradores do bairro e nós vamos tanto ajudar ao posto de saúde, que vai estar realizando o cartão do SUS desses pacientes, como também nós vamos atender esse paciente após a pandemia e os nossos alunos vão ter a oportunidade
de estar indo atender essas pessoas, né, nas suas residências, medir glicemia, verificar a pressão, verificar receitas vencidas, dar um suporte a essas famílias carentes que nós temos aqui no nosso bairro. E agora eu vou pedir para as meninas, a Ana, para ela falar um pouquinho para vocês. Ela é a nossa aluna, né, do 7º ano, faz parte dessa eletiva. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho do que ela vivenciou, né, antes da pandemia e como que está sendo essa experiência agora para ela. Olá, sou a Ana Caroline, sou aluna do 7º ano e como a professora Kari já disse, né, foi um projeto que foi um novo projeto que todo mundo teve que se enquadrar aos padrões para que tudo ocorresse como a gente gostaria. Então, foi desenvolvido pelo Inova 3 novas matérias. Uma delas é a letiva, que dá a oportunidade ao aluno de vivenciar essa experiência como um profissional em qualquer área, né? E a área que eu escolhi foi o projeto de eletiva da professora, Bioinova, na área de medicina. E no início eu não sabia muito como falar, como reagir a essas novas mudanças, mas tudo foi se enquadrando aos padrões e eu gostei muito, né, dessa nova eletiva, dessas novas matérias, e também dá oportunidade ao aluno de saber o que ele quer, né, na sua vida futura, na sua vida adulta, quando estiver mais desenvolvido e terminar e concluir o ensino médio. E, como a professora disse, nós fizemos um projeto antes da pandemia, como agente de saúde, conscientizando o bairro, a comunidade, sobre esse novo vírus, que é a Covid-19. Então, é isso que eu gostaria de falar. Eu gostei muito dessas novas matérias. E muito obrigada a todos. E gostaria de passar a voz para Isabela, nossa companheira. Olá, boa tarde, boa noite quase, né? Meu nome é Isabela e eu faço a eletiva, a Bioinova, junto com a professora Kelly e a Ana. É a minha experiência com essa eletiva, essa nova matéria, porque eu não conhecia nada parecido com essa matéria, com essas matérias novas do projeto Inova, foi muito diferente e foi muito bom para mim conhecer mais sobre a carreira que eu quero seguir, né, na parte da psicologia, e com esse trabalho das eletivas, com esse trabalho que a gente fez pela comunidade, com a participação da nossa psicóloga Rosana, que faz um trabalho voluntário na minha escola, eu me senti como uma profissional, para a gente já ter um breve conhecimento sobre suas carreiras. E esse trabalho que a gente fez, rodando pela comunidade, nosso bairro, explicando para os nossos moradores, da nossa vizinhança, sobre a Covid-19, sobre como se cuidar, sobre como se isolar se por um acaso acontecer com a família. E foi um trabalho que eu gostei muito, né? Foi bem seguro, a gente conseguiu fazer tudo nos padrões, tudo certinho, sem não acontecer nada. A gente conseguiu informar os moradores. Eu sinto que eles gostaram muito pela forma que eles trataram a gente, que a gente conversava, muitos até elogiaram. Eu achei que foi maravilhoso. Essa eletiva, dentre todas as aulas do Projeto Inova, ela particularmente é minha preferida, tanto pela dinâmica que ela faz, quanto as matérias. Por exemplo, eu não sabia quase nada sobre a carreira que eu queria seguir, agora eu já tenho um conhecimento sobre como me posicionar em outros lugares, outras cenas, e eu achei que foi muito importante tudo isso. Eu espero que todos também tenham essa oportunidade de ter uma professora boa, uma escola onde tenha essa área da saúde, porque eu acho que
é bastante conhecido, é bastante pedido seguir essa carreira. Então, eu espero que todos tenham um conhecimento sobre o que quer seguir, para saber. Até quem não conhece também, quem não sabe ainda o que quer seguir, uma carreira, pode experimentar. Eu acho que foi maravilhoso para mim também, ter certeza de que era isso que eu queria. Foi isso mesmo que eu queria falar, essa minha experiência maravilhosa que eu tive junto a essa professora e essa colega minha também. Foi isso que eu queria falar. Agora eu vou passar a palavra para a professora. Obrigada, meninas. É bom saber que, né, nós estamos tendo aí um lado positivo de tudo isso, né? E é isso. Espero que nós tenhamos contribuído. O recado que eu deixo é para que todos os professores que estejam acompanhando e que, né, tenham aí, principalmente os que tenham as disciplinas de eletiva, que dá sim para fazer, mesmo nós estando em pandemia, num momento tão assim difícil, mas dá sim para se reinventar, dá para fazer e acredita no projeto de vocês que dá certo. Eu quis muito trazer as meninas, as alunas para participar, porque é muito gratificante a gente ver o testemunho, né, das alunas quando elas falam que vivenciaram esse lado e elas já se sentem assim profissionais. Então, essa é a intenção, é plantar a sementinha aí do sonho aí no coração dos alunos. Obrigada. Obrigada, professora aqui. Obrigada, professora Kelly. Meninas, eu adorei a eletiva de vocês. Muito bacana, elas falando que já estão se sentindo profissionais. E é isso mesmo, né? Dar esse gostinho delas experimentarem um pouco do projeto de vida. Agora, a gente vai entrar com o professor Jonathan. Ele é de Pindamonhangaba e ele vai falar um pouquinho sobre a eletiva dele, que é de produção de podcast. A gente está falando de criar, né, coisas, então a eletiva dele também tem bem essa pegada tecnológica. Só para avisar que assim que acabar a parte do professor Jonathan, a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês têm perguntas para a professora Kelly, para as meninas, e depois para o professor Jonathan e também para os alunos dele, guarda aí um pouquinho e depois já pode soltar aqui no chat, que a Márcia já vai trazer para a gente aqui. Boa tarde, professor Jonathan, tudo bom? Boa tarde, Noemi. Boa tarde, professora Kelly. Boa tarde a todo mundo que estiver nos assistindo. Bom, a disciplina que nós desenvolvemos estamos desenvolvendo aqui no Colégio Alfredo Pujol, disciplina eletiva, tem, assim como a professora Kelly citou muito bem, tem me envolvido bastante, algo que eu não conhecia, que eu tive contato esse ano, e que, além de mudar muitos alunos, pelo que a gente percebe na prática, muda também muitos professores, né? É algo que a gente entra também com alguma insegurança, alguma curiosidade, mas depois mergulha a fundo disso e acaba fazendo parte significativa do nosso aprendizado também como professores. Bom, o início da nossa disciplina, né? No início, era algo novo tanto para mim quanto para os alunos, né? Essa coisa de produzir uma disciplina eletiva. Então, o que fazer uma disciplina eletiva? Como elaborar um projeto de disciplina que fosse tanto útil para os alunos no desenvolvimento das habilidades dos outros componentes curriculares, quanto fizesse parte também do seu projeto de vida e contribuísse no desenvolvimento dos projetos de vida. E foi a partir da leitura das informações contidas nos projetos de vida que eu pude notar que existia uma preocupação grande em criar novas formas de se comunicar, de se expressar, de mostrar suas opiniões, e, enfim, de interferir de forma ativa na comunidade escolar, na sua comunidade à sua volta. Foi a partir daí que eu pensei na ideia de criar canais de podcast. O que são podcasts, né? Podcasts são conteúdos desenvolvidos por áudio, que a gente consegue compartilhar em plataformas online. É como se fosse um canal de rádio, só que online, né? E você precisa de muito menos parafernália, muito menos equipamento para produzir algo legal. Está no meio aí de uma série de outras mídias digitais nos quais os alunos já estão naturalmente inseridos, né? Pela idade, pelo que eles conhecem em volta deles.
mas tem algumas características específicas interessantes. Por exemplo, é muito mais fácil de se criar um canal de podcast do que criar um canal, por exemplo, que envolva vídeo, por exemplo, porque você demanda um investimento menor, você não precisa investir em câmera, você não precisa investir em cenário, não precisa investir em figurino. Enfim, é um canal de acesso e de produção de conteúdo muito mais acessível, tanto para quem faz quanto para quem utiliza. E além disso, uma característica que eu achei muito importante e muito útil para a gente empregar é que tem crescido bastante. Só no ano passado, por exemplo, cresceu em torno de 67% a utilização de podcasts no Brasil. E pessoas que estão começando agora estão ganhando muita notoriedade. Então, é uma opção também para além das disciplinas, para o aluno que se interessar sobre essa linguagem e quiser produzir o próprio conteúdo, já seguir em frente também. Bom, então ela se justifica nisso, né? Na possibilidade de articular os componentes curriculares regulares deles, sobretudo da área de linguagem, e também contato com novas mídias tecnológicas, e também essa ideia que eles já expressavam no seu projeto de vida, que é de criar formas que permitissem se expressar e demonstrar suas próprias opiniões. Eu não sei se o pessoal está visualizando o PowerPoint que a gente preparou, mas eu vou seguindo aqui tranquilamente. Uma coisa importante sobre o planejamento é que a gente precisou também adaptar, assim como a professora Kelly falou. Tínhamos algumas ideias de planejamento antes do início da suspensão das aulas. Isso, boa. Se você puder já avançar. Próximo. Para o próximo. Para o próximo. Mais um. Aí, obrigado. O planejamento inicial passou por algumas reformulações, porque era um planejamento que tinha como foco a sala presencial, né? 40 alunos. Nós dividiríamos os alunos em grupos de 5 a 6 componentes. Cada grupo iria desenvolver seu próprio canal de podcast. E esses grupos iam passar por todo o percurso de produção, né? Que envolve reunir-se e pensar no tema do canal. A partir da decisão do tema do canal, pensar nos títulos e ideias para os próximos episódios. E, uma vez elaborado essa fase, também redigir um roteiro. Esse roteiro seria, então, gravado junto com todos os alunos em sala e depois seria editado e disponibilizado online, né? Então, seria um grande coletivo com vários canais desenvolvidos em sala. Isso demanda um contato que é pessoal, um contato que é próximo, né? E, infelizmente, a partir de 20 de março, se não me engano, né, por uma medida de prevenção, nós tivemos que se afastar, né? Então, a gente precisou bolar novas formas tanto de produzir efetivamente a eletiva e de chegar na culminância, cujo objetivo lá no final seria ter um canal já consolidado, com pelo menos uns 5 episódios, mais um episódio inédito que falaria sobre toda essa trajetória. Então, tivemos que bolar algumas soluções, né, para chegar no produto final. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Obrigado. Essa readaptação, então, focando também, isso é importante citar, a manutenção do engajamento deles, né? Porque como o isolamento social acaba sendo uma situação extrema e excepcional para todos, manter a atenção dos alunos também é um desafio. Então, nós, em vez de criarmos vários canais, criamos um canal só, para centralizar todos os esforços, que foi o EscolaCast Alfredo Pujol. Inclusive, está lá disponibilizado no Spotify, quem tiver curiosidade já dá uma olhada, no EscolaCast. E precisamos criar também alguns canais de comunicação com eles, né? Então, criamos salas online para postarmos as informações, os informes diferentes.
formulários online também para discutirmos as ideias dos próximos episódios, as sugestões que eles tinham para os episódios também, grupos em ferramentas de mensagem para que fosse mais prático essa troca de informação, mas principalmente para que eles pudessem mandar suas contribuições, porque aquele modelo inicial de gravação todos juntos já não seria possível. Então, eles passaram a mandar as suas contribuições via áudio de mensagem, né? Então, decidíamos em grupo o tema do episódio e cada aluno mandava, então, sua contribuição pelo áudio. Essa contribuição depois eu coletava, organizava no podcast para edição e, uma vez editado, eu passava pelo feedback deles e dado o ok de todo mundo, colocava online. Nesse processo, nós conseguimos produzir já 2 episódios inteiros, já editados, estão lá disponibilizados no Spotify, para quem tiver curiosidade para dar uma olhada. E estamos já planejando os próximos episódios e isso tem se desenvolvido aos poucos. Pode passar para o próximo slide, por favor. Já está pronto. Isso. Então, como é que foi o processo de edição? Vamos só mostrar um pouquinho os exemplos do processo de edição dos episódios. Pode mostrar, por favor. Nós recebíamos os áudios, né, dos alunos. Então, por exemplo, no primeiro episódio, nós discutimos como estava sendo o ensino, o estudo deles na quarentena. Porque nós temos discutido bastante sobre o ensino na quarentena, então eu queria saber como é que era o lado deles, né? Como é que os alunos estavam pensando, a própria prática de aprendizagem durante a quarentena. Então, eles mandavam suas contribuições, seus depoimentos em áudio. Eu bolei diferentes perguntas para que eles pudessem variar suas respostas. Esses depoimentos iam para a biblioteca do aplicativo, um aplicativo que eu utilizei de edição, e organizava a partir desse aplicativo as diferentes trilhas de áudio para a produção do nosso episódio. Pode passar, por favor. Isso, e assim que ficou, mais ou menos, depois de já compartilhado no Spotify, que é uma ferramenta de compartilhamento de música e de áudio em geral, e ficou dessa forma nosso canal, né? O logo, o desenho dele, a máscara de cada episódio. Enfim, a gente já tem 2 episódios, quem quiser ouvir um pouco. Primeiro foi sobre a prática deles na quarentena, como é que foi o estudo, como é que eles têm se organizado. O segundo foi sobre opções de entretenimento que eles vinham desenvolvendo durante a quarentena, que eles estavam pensando, aproveitando, conhecendo nesse período. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu tinha separado 2 trilhas para demonstrar um pouco como é que fica no áudio, né? O que eles acabaram produzindo. Eu não sei se vai ser possível reproduzir para a gente, pelo menos o primeiro deles. Para esse primeiro episódio, nós reunimos algumas perguntas que podem dar uma ideia de como tem sido essa experiência para os alunos e nada melhor do que eles mesmos para responder. A primeira delas é: estudar na quarentena tem sido fácil? Para responder essa pergunta, temos a Camila Souza, do 2º C. Então, Camila, como você acha que tem sido o estudo nessa quarentena? Oi para todos, meu nome é Camila dos Santos Souza, eu sou aluna da Escola Alfredo Pujol e estudo no 2º C de manhã. A pergunta do meu grupo foi se estudar na quarentena tem sido fácil. Então, na minha opinião, está sendo um grande desafio para todos. Então, eu resolvi mudar meus hábitos de estudo. Então, eu fiz algumas pesquisas e, de acordo com o psicólogo da UCLA, ele disse que se você trocar o seu local de estudo, pode aumentar a retenção de informação e a concentração nos seus estudos. E isso me ajudou muito, e eu acho sim uma ótima maneira de renovar os seus estudos nessa quarentena. Além da Camila, do 2º C, temos também o depoimento da Maria Eduarda, também do 2º C. Isso, obrigado. Pode avançar para a próxima lâmina. Obrigado. Agora eu vou chamar a participação de alguns alunos que estão aqui com a gente para conhecer um pouco como é que foi o aprendizado deles, né? E por que eles escolheram essa eletiva, qual a relação dessa eletiva com o projeto de vida deles.
como eles têm visto essa experiência. Vou chamar primeiro o Vitor para conversar um pouco com a gente. Pode falar, Vitor. Boa tarde, meu nome é Victor Otto, do 3º ano do ensino médio, da Escola Dr. Alfredo Pujol. Bom, eu escolhi essa eletiva porque eu sempre gostei da área da comunicação, mesmo não fosse diretamente ligado ao projeto de vida, só que a comunicação está ligada meio que a tudo. Então, achei que se eu entrasse nessa eletiva, eu poderia melhorar minha forma de comunicar, minha forma de me expressar. Eu achei uma grande oportunidade para mim de entrar nessa eletiva. Bom, eu aprendi nessa eletiva que, primeira coisa, eu acho que foi a adaptação por causa dessa pandemia, porque a gente estava com a ideia de um negócio mais geek, um negócio mais nosso, um negócio mais de tecnologia, e ter mudado tudo do nada foi algo que a gente tomou um choque, mas a gente teve que seguir em frente, porque acho que as coisas nada poderiam parar, então a gente teve que meio que se adaptar. E o bom é que isso também trouxe algumas coisas pra gente, tipo, o trabalho em coletivo aumentou bastante, porque antes era só um grupo, e geralmente seria a gente e nossos próprios amigos. Agora a gente teve que unir mais pessoas, a gente teve que conhecer mais ideias. A gente conheceu novos argumentos, conheceu novas ideias, assim a gente pôde entender melhor, ter maior interação e ter mais contato de forma online, porque antes a gente ia fazer tudo mais na escola, tudo ia ser feito lá, e a gente teve meio que procurar e se adaptar até aos assuntos diferentes, porque a gente esses assuntos são tudo pré-definidos. Mesmo escolhido pela gente, a gente sempre dava com uma ideia totalmente diferente. E eu fiz uma relação isso com a minha linha de aprendizagem, que eu percebi que a comunicação, a troca de ideias é importante em todas as áreas, tanto em exata, linguagem, humanas, porque se você aprende a argumentar, você aprende a se comunicar, você vai acabar procurando mais coisas. Assim você vai aprender a interpretar melhor as coisas, a ouvir melhor as ideias das pessoas, e a procurar, quem sabe, alguma coisa que você possa melhorar. Às vezes a ideia da pessoa você fica assim, não, mas a partir do momento que você começa a perceber, a se comunicar, você começa a entender um pouco o lado da pessoa e como você pode mudar, às vezes, algumas coisas na sua vida. Bom, agora eu vou passar a vez para o Rony. Olá, boa noite. Eu sou o Rony, da Escola Alfredo Pujol. Bem, o que eu aprendi com essa eletiva e por que eu escolhi ela? Eu escolhi essa eletiva porque eu achei que ela era melhor, que representava o meu projeto de vida, perdão. Bem, essa eletiva, ela me fez aprender mais na parte da comunicação e também da argumentação, porque nós tínhamos que expressar a nossa opinião e também o nosso ponto de vista sobre determinado assunto, como nós trabalhamos nos primeiros episódios. A gente falou um pouco sobre as aulas online, então a gente teve que estudar esse assunto, e no segundo foi algo mais dinâmico, que nós tivemos que falar sobre como era o nosso cotidiano nessa época de pandemia. E agora, os nossos próximos episódios, nós agora estamos pensando em inovar, fazendo com que nós abordemos novos temas que também merecem a nossa atenção, que podemos citar o racismo. Então, eu acho que dando uma visão, essa eletiva nos dá uma visão dos problemas da sociedade atual e nos ajuda a conseguir expressar a nossa opinião sobre isso. E com isso, enriquece o nosso conhecimento. E bem, com a relação da disciplina de eletiva com as demais disciplinas, eu posso dizer que ela é uma disciplina que ajuda bastante, como eu disse, na parte da expressão, da argumentação e também da comunicação. Então, eu acho que nas disciplinas de humanas, como sociologia e filosofia, a gente vai conseguir se expressar melhor. Então, é isso. Agora eu vou passar para vocês a palavra para a aluna Mariana. Boa noite, meu nome é Mariane, eu sou do 2º ano do ensino médio. E eu entrei para a eletiva de podcast porque ela me chamou a atenção na parte da comunicação. Porque
a comunicação, ela me ajudou, por conta do podcast, ela me ajudou a me soltar um pouco mais, a interagir um pouco mais com as pessoas. E além de me interagir, a respeitar mais a opinião do próximo e falar mais sobre os assuntos conectados à internet ou na vida do meu cotidiano. E em relação ao que eu aprendi com a eletiva do podcast, eu absorvi muitas coisas, além do mais de me interagir cada vez mais com a turma e aceitar, como eu falei na questão anterior, de aceitar cada vez a opinião do próximo. E uma das coisas que é muito importante são as disciplinas, e uma delas é a matemática, que ela é fundamental para o podcast, para a gente poder administrar cada tempo do nosso podcast, para o nosso tempo não ficar muito curto e ficar desinteressante para as pessoas. A língua portuguesa que ajuda na produção de texto, para a gente poder fazer um relatório melhor para cada episódio. E, por fim, a disciplina de história, que ela está na base de tudo para a gente poder construir uma história boa, um argumento muito bom para nossa eletiva. E agora eu passo a palavra para o professor. Obrigado, Mário. Obrigado, Rony. Obrigado, Vitor. Então é isso, a disciplina que a gente elaborou e tem desenvolvido no Pujol tem como objetivo isso, relacionar interesses que eles já tinham, né, expressos no projeto de vida, de uma forma que contribuísse bastante com os componentes curriculares regulares, com uma culminância que tivesse como produto final algo que fosse interessante, tanto para a escola como um todo, como inclusive para eles, para o desenvolvimento deles, inclusive caso alguém se interessasse, dar continuidade, se quisesse, nesse tipo de linguagem. Então, só tenho a agradecer a professora Kelly, a Naomi, a todo mundo aí que está nos assistindo pela oportunidade de falar um pouco sobre essa nossa experiência. Então, obrigado. Eu que agradeço, professora Kelly, professor Jonathan. Márcia, a gente tem perguntinhas aí para eles? Olha, tem alguma pergunta sim, né? Uma aluna faz uma pergunta para os dois professores. Maravilha. Tá? Ela pergunta o seguinte, professores, como que está sendo para vocês trabalhar com essa nova disciplina de eletivas? Como que está sendo a resposta dos alunos nas escolas de vocês? Né? E até que ponto a gente pode utilizar a eletiva para auxiliar a resolver algum problema social ali daquela comunidade? É essa a pergunta. Posso responder? Quem vai primeiro? Pode ir? Bom, já vou responder, então. Começar, né? Aí depois eu passo para a professora Kelly. Para mim, tem sido uma adaptação desde o início, né? Porque é algo novo, eu nunca tinha participado de uma eletiva. O que eu falava para eles desde o começo, vocês estão aprendendo e eu também. A gente está aprendendo junto. Então, a gente vai criar junto e caminhar o máximo possível de uma forma colaborativa. Então, tem sido um grande exercício de colaboração, né? A cada episódio a gente decide coletivamente qual vai ser o tema. Se eu proponho, eu vou nos encontros que a gente tem semanais, jogar a ideia para eles, o que vocês acham? Vocês gostam? Vocês não gostam? Vocês têm alguma sugestão? Então, tem sido, para mim, um grande exercício de colaboração entre eles. Sobre utilizar a disciplina eletiva como uma ferramenta de transformação, eu acho isso muito importante. Acho, inclusive, que isso é importante na elaboração das eletivas, porque, como a minha é de comunicação, não só comunicação, mas pode envolver uma série de coisas. Como o Rony citou, a gente tem planejado episódios que tratassem de temas mais complexos, né? Os dois primeiros não foram tanto, o primeiro até sim, de certa forma, mas tratar de temas mais complexos, que demandam pesquisa. Por exemplo, discutir racismo, por exemplo, né? Que tem outras formas de se discutir na escola,
mas que o podcast permite que pessoas de fora da escola conheçam as opiniões deles, né? E mais do que isso, faz com que eles desenvolvam pesquisas para depois poder falar. Isso muda não apenas eles, mas tem uma capacidade de alcançar diferentes grupos, diferentes plateias, vamos dizer assim, que vão acabar ouvindo nosso podcast. Então, eu acho que essas disciplinas eletivas, elas são fundamentais para pensar em uma educação que seja transformadora também. Bom, respondendo a pergunta aí, aproveitando o professor Jonathan, como é trabalhar essa disciplina de eletiva, né? Então, para mim, é muito gratificante e prazeroso, porque nós trabalhamos muito na prática, né? Então, eu já trabalhava na área da saúde antes de vir para a área da educação. Então, eu sou formada, né, em biomedicina, eu já trabalhava em laboratório, nessa parte de coleta de sangue, e até mesmo nesse dia que os alunos estavam fazendo essa coleta, verificando glicemia, verificando pressão, eles estavam sendo supervisionados e eles foram treinados, né, durante as aulas para que eles pudessem realizar essa atividade. Então, na nossa eletiva, o aluno, ele é o protagonista, né? Então, ele se torna o protagonista, ele é o profissional. Então, o aluno se sente entusiasmado, ele se sente importante quando ele coloca a mão na massa, quando ele vai fazer parte, né, e atuar como profissional. E nós trabalhamos muito na nossa escola a questão da empatia, do se colocar no lugar do outro, e nós fazemos muito esse link da escola com a comunidade, com os moradores, né? Então, os moradores, eles veem que a escola faz parte do bairro, faz parte deles. Muito obrigada, então, professora. O aluno aprende tudo isso. Obrigada. Bom, gente, nós vamos encerrando por aqui. Nosso tempo, né, infelizmente, já acabou, tá? Agradeço muito a participação de todos aí no chat e dos professores. Obrigada, Naomi. Tchau, tchau, gente. Até a próxima palestra de hoje.